Está na hora de cuidar ainda mais da sua saúde. Peça agora o óleo de avestruz. Belos e belas brasileiros, aqui Dr. Rei e hoje eu apresento a vocês um óleo natural de avestruz. É chamado Amazon Strutio e é rico em ômega 3, 6, 7 e 9. E por que avestruz, meu Deus? Porque tem 3 vezes mais ômega do que salmão, do que os peixes. É um alimento, você coloca na sua saladinha, arroz, feijão ou como creme. Você pode colocar no rosto, para as manchas, no corpo, ou você pode colocar no cabelo, deixar o cabelo lisinho, bonito. Então, gente, chegou a hora de se cuidar. Sabe por quê? Chegou a hora do Brasil. Óleo de avestruz Amazon Strutio, recomendado pelo Dr. Ray. Peça já o seu. Alimento natural produzido na Amazônia. Peça agora o seu. Chegou a hora dessa grande nação, o país que ama, porque o Brasil é o coração do mundo. Então, mas a gente não pode liderar nada, a gente não pode liderar o mundo se a gente não cuida da nossa saúde. Então, Deus deu esse incrível animal pra gente, cujo óleo, na verdade, é quase um milagre. Eu falo como cirurgião. O cirurgião trabalha na Harvard. Então, gente, vamos cuidar da nossa saúde. Muito boa tarde, Brasil. Nosso programa de hoje vai fugir um pouquinho daquela rotina do mundo político, dar aquela descansada do assunto que é bola de todo dia e vamos pegar aquela bola que a gente não toca há muito tempo aqui. É a bola do futebol, né? A bola dos esportes. Está na hora. Técnico novo na seleção brasileira, já fizeram 2 amistosos, farão mais 2 agora. Meu Deus, vamos pegar a Argentina pela frente. A Argentina, caso você não saiba, é aquela que acabou com a festa da Alemanha. A Alemanha ia receber as faixas de campeã do mundo e chamou a Argentina para jogar com ela. Levou uma lapada de 4, se não me engano. Aí você multiplica por 7, 28. Bom, melhor não falar mais nada. Vamos falar de futebol aqui, vamos falar de esporte. Contado com a moçada aí, com quem faz de esporte em Brasília, porque eu mesmo de esporte quase nada sei. Começa aqui com um novo companheiro que soma a nossa equipe aqui, o Pedro Júnior, jornalista, ele é da NEB TV. Isso mesmo, muito boa tarde a todos. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês e para falar de futebol, né? O esporte de Brasília merece. 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 E do Brasil também, Do e do Brasil mundo também, né? Vamos falar de tudo, né? Aí já não tem mais essa história de futebol brasileiro, né? Os brasileiros estão tudo lá fora. Nós estamos trazendo os estrangeiros para jogar aqui dentro também. O que tem de jogador, principalmente dos países vizinhos aqui, é um negócio impressionante. A globalização, né? O futebol tá a informação muito rápida, tanto na tecnologia quanto no futebol, no esporte. Chegando muito O fácil. mundo está ficando pequeno. Daqui a pouco a gente não vai ter mais Copa do Mundo, vai ter uma Copa Universal, né? Marte contra Vênus, Vênus contra o planeta Terra e vai aí por diante. Bom, também conosco hoje o Alan Guilardi, mais uma vez conosco. Obrigado por ter atendido o nosso convite, viu, Alan? Obrigado, Celso, Pedro Júnior, Edson. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E lembrando, Celso, que 4-1 para a Argentina, sem Messi. O Messi não estava, essa festa, eles acabaram com a festa da Alemanha sem o Messi. O Messi está meio desgostoso com a seleção argentina. Ele não está muito feliz, eu acho que ele queria mesmo Bateram aquela Copa demais do Brasil. nele por causa da Copa do Mundo, que ele não jogou porcaria nenhuma naquela Copa, e ainda fizeram... aquilo foi sacanagem com o jogador, não foi? De dar a ele o prêmio de melhor jogador da Copa. Aquilo ali acho que foi um prêmio de consolação, né, Celso? Acho que não aquilo ali eu acho que foi prêmio de gozação mesmo. De gozação também. Vamos entender como um prêmio de gozação. Meu Deus do céu, né? Bom, e quando fala de esporte aqui, eu sou obrigado a tirar o nosso produtor do lugar dele lá e ele vem pra cá, né? Meu amigo Edson Nobre, que gosta de bola rolando como ninguém. Seja bem-vindo, amigo. Boa tarde, Celso. Boa tarde, amigos do Diário Brasil. E é isso aí. Agora, o futebol brasileiro é revolução de um modo geral. Revolução? Exatamente, porque a seleção precisa fazer uma reciclagem desde a base até o profissional, que a seleção brasileira, aos poucos, está se perdendo, os clubes estão todos devendo, todos endividados. Esse é o maior problema, acho que, do futebol brasileiro, né? Tropeçando na falta de dinheiro, estádios vazios, muito raramente você vê um timão... O Flamengo, esses dias, superlotou um estádio lá, né?
nessa era Luxemburgo de novo, né, que ele porque começou a aparecer, não foi? Eles tinham que fazer um apelo, né, à torcida, porque só com o futebol dentro de campo o Flamengo realmente não ia conseguir dar aquela arrancada, vencer 3, 4 partidas de uma vez. E aí precisou realmente chamar a torcida para dar aquela empurrada, e foi aí que melhorou o público, né? Agora, o que a gente percebe é o seguinte, Alan, vamos pegar o nosso Campeonato Brasileiro, né, que é onde você mede como é que nós estamos de novos jogadores, de bons jogadores. Tem uma meninada de 17, 18 anos aparecendo aí, né, formando inclusive aquela seleção que o Galo, do Sub-21, não é isso? Que vai ser a seleção com mais 2 ou 3 mais velhinhos que vão disputar as Olimpíadas. Agora, por que eu só vejo o Cruzeiro aparecendo? Por quê? Porque o Cruzeiro vem fazendo esse trabalho de base, Celso. Como o Pedro mesmo falou aqui, é um trabalho que vem sendo feito de baixo. Então, o Cruzeiro, você pode observar que o Cruzeiro está em 7 pontos à frente, 49 contra 42 do São Paulo, mas com a base que vem do passado. Você pode observar que todos os jogadores, a maioria dos jogadores do Cruzeiro hoje, são jogadores que vêm do clube há muito tempo. Tempo da escolinha, é? É, do tempo da escolinha. Ano a ano eles vêm contratando assim, posições pontuais. O São Paulo tinha uma das melhores escolinhas que eu já vi. O Guarani de Campinas era a escola das escolas. Que nem estádio tem mais, o Brinco de Ouro foi à venda, né? Está completamente perdido o Guarani. E outros grandes clubes brasileiros, pequenos clubes inclusive, que faziam acontecer. Mas já que estão falando de Cruzeiro, vamos botar um pouquinho de Cruzeiro aqui, para a gente se deliciar e dizer, o futebol brasileiro ainda tem gente marcando gol? Vai lá. Rapaz, esse menino, como é que ele chama mesmo? Marcelo Moreno. Marcelo Moreno. Esse cara tá comendo a bola, não tá, mano, velho? Ele é um jogador, Celso, que ele foi pro Flamengo, ficou durante um tempo, estava muito apagado, foi pro Cruzeiro, só que o Cruzeiro tem muitos jogadores bons que há 3, 4 anos vêm jogando juntos, e isso, juntando com ele, fez com que ele se destacasse. Ele recebe mais bola, ele tem mais facilidade para receber bola na frente. E tem 2 jogadores já do Cruzeiro que estão hoje na seleção brasileira. Mas aí é que está o negócio. O Cruzeiro já faz isso, não é de hoje nem de ontem, é de muitos anos atrás. O Cruzeiro já ofereceu a nós os melhores centroavantes do Brasil, amigo. Nós já tivemos ali dentro grandes jogadores, todos eles que marcavam gol adoidado. Não é isso, Alan? O Cruzeiro ele é uma fábrica de jogadores. Uma escola. Uma escola mesmo de jogadores aqui no Brasil. Você vai na Toca da Raposa hoje, é uma cidade com excelentes profissionais formando atletas. Você tem estudo para o atleta lá dentro, você tem toda a função social para uma criança, você tem lá dentro. Então, acho que parte daí, né? Você partindo desse aspecto social, você vai conseguir formar atletas e homens futuros, né? Agora, o que eu estou ouvindo dizer é o seguinte: hoje você não consegue mais formar os meninos. Nós temos as escolinhas de futebol, o garoto com 7, 8, 9 anos de idade começa a aparecer, já estão levando lá para fora. Existe uma dificuldade muito grande de manter o atleta nessa idade, né? Porque ele não pode ficar alojado. Então, normalmente, quando levam a criança, ela tem que ir a família toda. Leva a família. Só que no Brasil ainda tem muito empecilho. A própria Lei Pelé atrapalha esse tipo de coisa. Porque o clube trabalha. Quando chega na Lei Pelé, a Lei Pelé esbarra, o clube não tem direito sobre a criança, então ele investe e o clube perde. Por isso que a gente vem perdendo. O Pelé tirou essa história aí, hein, amigo? Infelizmente não pode mais negociar a criança. Como diz o outro, pertencia ao clube. Isso, não pertence mais, né? E ali havia, por isso é que você ficava muito mais tempo dentro do próprio time. Naquele tempo você falava a escalação do time este ano, o ano que vem, no outro ano, e só mudava um ou outro jogador quando ele se machucava ou quando pegava seus 30 e poucos anos e ia jogar num time menor Na verdade, eu acho, Celso, que o Pelé ele se meteu numa área que não devia se meter, né? Porque assim, ele com a caneta e o microfone na mão, ele era um excelente artilheiro, né?
Porque de parte burocrática da coisa ele não entende nada. Essa no lei tempo veio dele, para ministro, atrapalhar. que fez isso, Foi justamente naquele tempo. Meu Deus, diga, Edson. E a questão dessa Lei Pelé, Celso, essa questão da Lei Pelé trouxe um grande prejuízo para os clubes, que eles não conseguem manter os jogadores. Ele tem um jogador de base, se deixar vencer o contrato, o jogador fica livre para ir para qualquer clube. Com isso, o que acontece? Os clubes começaram, o jogador destaca, a primeira chance que tem, ele vai vender o jogador. Isso faz o quê? O time começa a ser um time simples, a torcida começa a esvaziar o estádio, que não tem mais emoção. O que você vai ver lá dentro do estádio brasileiro? Entendeu? Então, isso tudo está atrapalhando e os clubes estão totalmente endividados. A grande questão é que o futebol brasileiro, há uns 10 anos, eu digo até uns 10 anos mais para trás, o jogador chegar na seleção brasileira, aquilo para ele era o máximo. Ele jogava com amor a camisa. Os jogadores estão escolhendo. Jogou o primeiro jogo, lateral direito, no segundo foi embora o Maicon. A questão do Hulk, que na realidade ele estava machucado, mas ele estava se recuperando. Porque um jogador, acabou o jogo do Brasil hoje, 2 dias depois ele entrou, fez 2 gols, arrebentou com o jogo. Então, tinha alguma coisa errada, entendeu? E se nós voltarmos um pouquinho atrás, em 94, quando o Brasil foi campeão, se a gente lembrar naquela época, era uma seleção também que era desconfiada há anos que o Brasil não ganhava a Copa do Mundo. Verdade. E quando chegou, e o Romário quase que fica de fora, por causa de técnico e a indisciplina dele, quase que fica de fora. Chamaram ele na eliminatória, ele conseguiu classificar o Brasil, foi para a Copa do Mundo. E ganhou a Copa do Mundo. Foi para a Copa do Mundo, sequestraram o pai dele, na época, sequestraram o pai dele, e ele falou que se liberasse o pai dele, ele ia ganhar aquela Copa. E justamente naquela época tinha quem? O Bebeto, tinha ele. Então eles comeram a bola e o Brasil trouxe a Copa. Era uma seleção desconfiada. A questão é que hoje o futebol ele evoluiu. E os técnicos brasileiros estão parados no tempo. A grande questão é essa. Você tem uma ideia que nessa Copa já estava falando até de chamar técnico lá de fora para dirigir agora, no lugar do Dunga. Então, hoje o técnico lá na Europa, eles estão estudando, eles vão ali, fica de auxiliar muito tempo. No Brasil não, é jogador, já coloca de uma vez para ser técnico. Esse é um grande problema. Aí me veio uma outra questão, Edson, falando aí a questão da identidade, né? A identidade da seleção brasileira não tem aquela identidade. Até 94 nós tínhamos uma identidade com o torcedor. A seleção brasileira tinha a gente sabia quem eram os principais que seriam convocados. Exatamente. Agora não tem mais isso, né? Até porque nossa seleção é toda do exterior, praticamente. Qual é a novidade dessa convocação agora? Eu, sinceramente, não estou... O Marquinhos, né? De né? goleiros, por exemplo, você pega o menino do Botafogo, que está titular. Para mim será o próximo titular mesmo da É um próxima bom Copa. goleiro, Se continuar né? nessa passada, vai ser o próximo. O problema é que ele tá com 31, se eu não me engano. Mas joga, né? Goleiro joga. Essa idade vai. Até com 34. O Rafael, que foi do Santos aqui, que está lá na Europa. No Napoli. Né? O Rafael é um jogador que já vinha se destacando Rapaz, no o Santos. último jogo que eu assisti dele, ele levou uns 2 frangaços lá que eu fiquei com vergonha dele. Agora, ele estava lá, jogando lá, time Itália contra Itália mesmo. Foi a estreia do campeonato lá. Mas ele vem pela história dele. Ele tem muita moral nas categorias de base. Ele já vem jogando na seleção. Conhecido desses meninos que estão Passou jogando. por todas as categorias de base. Por todas as da categorias de seleção base. Ele já tem história. Então, ele foi campeão quando ele foi para jogar o pré-olímpico. Mas é goleiro para a seleção brasileira. É goleiro. Ele se machucou sério para as Olimpíadas e tudo. Então, assim, é um Ele cara que vai ido, jogar. Ele teria ido se não machuca. Porque na realidade, Celso, é o seguinte, quem é o goleiro titular hoje é o Jefferson, que já veio preparado, já pegou uma certa experiência com a Copa, entendeu? Verdade. Então, viu, goleiro, nós temos aqui os lateral. Por exemplo, o Danilo, para mim, é um lateral que já devia ter vindo nessa Copa. Nessa Copa que passou, o Danilo, que foi jogador do Santos, hoje está jogando lateral direito lá no Porto, em Portugal. E vale o teste, né? É um jogador destacado. Eu achei até engraçado que o futuro presidente da CBF, eu pensei que eu era o único analfabeto em termos de conhecimento de jogador de futebol, que eu vi um nome aqui, por exemplo, eu não sei de onde é que o cara veio, certo? Um desses novos aí que foi contratado, que é o mais novo que veio para a seleção brasileira agora, né? Como é que chama o presidente da CBF aí que vai assumir? Não, temos o José Maria Marim, né? Então, mas o outro que vai passar a ser presidente. Del Nero? O Del Nero, obrigado pelo ponto aqui. Na próxima você está convidado a sentar aqui, viu, Felipe? Tá? Ele sabe tudo de futebol, esse menino. Né? O Del Nero encostou no Gilmar, né, que está ali na equipe. Quem é esse aí? Ele não sabe. Né? Quem é? Mas eu não sei dizer quem é. Depende da posição. Lê a posição dele aí. Fala o Quem é o nome dele aí. rapaz? Não, mas é o Me jogador passa mesmo, telefone. como diz Quem o outro. é? Mas Aqui, qual ó, dos jogadores? você, né? O treinador anunciou o nome e tal, o Cruzeiro, ele falando no pé da orelha do Dunga aqui, ó, né, e perguntando quem era o cara, amigo, né?
E aí eu vou achar o nome do cidadão, ele é tão conhecido como diz o outro, que ninguém sabe o nome dele aqui. Ele é quem? O lateral direito? Ah, meu Deus. Qual do posição que céu. ele joga aí, ô Celso? Ah, aqui não tô vendo. Eu sei que é um desses da defesa aí. É o Marquinhos? Se for o Eu Marquinhos, é acho do que é PSG. esse. Marquinhos? É o que foi, que Marquinhos- tá indo chegando pela primeira O vez. Marquinhos, no na campo. verdade, ele tá nos maiores plantéis do futebol mundial hoje em dia, né? Que é o do PSG, do Paris Saint-Germain da França. Por isso que eu não acho que ele não é tão, pra mim pelo menos, não é tão desconhecido, né? Por isso que eu falei, vamos saber o nome. Porque Sim, ele eu já não é... assisto futebol. Eu gosto de ver que eu chego de tardezinha em casa, eu ligo, tá passando o futebol da Europa. O Marquinhos, ele é titular do Ele é Paris titular Saint-Germain do hoje. Paris Saint-Germain, inclusive a defesa do Paris vai ser com 3 brasileiros, né? Thiago Silva, Marquinhos e o Davi Luiz. Davi Luiz mais adiantado, né? Na posição de o a- primeiro homem de contenção ali. Entendo. E o que vai acontecer muito agora em diante, Celso, vai ser o seguinte: muitos jogadores que vai ser convocados para a seleção brasileira, a gente nem chegou a ver jogar aqui. São jogadores que foram novos para a Europa. Por isso que muitas vezes você fala, quem é esse jogador? Então, esse Aqui ele não é mesmo, pra conhecido, mim, eu mas não na sei Europa ele é conhecido. Vocês podem observar que a linha da nossa conversa vem seguindo uma sequência, né? A gente começou falando aí de que os jogadores vão cedo para fora, perde a identidade, agora a gente já não conhece os Mas jogadores daqui que de tá na dentro nossa são seleção. tão poucos, né? São poucos. Eu tô vendo aqui o Jefferson do Botafogo. Tô vendo aqui olha, é Atlético, Tem o eu pensei Gil, que fosse o nosso. É, os o dois do Elias e o Cruzeiro. Robinho. E os Só- dois... O Robinho, inclusive, Os é um dois no jogador que Cruzeiro. ele sabe que ele não vai chegar na próxima Copa. Ele só tá aí porque ele deu uma travada no Hulk, que deu essa aprontada. Mas ele é um cara que se tiver brecha ele vai jogar. Porque o Porque Robinho... tem experiência. Ó, ontem mesmo o Robinho jogando contra o Grêmio, dava domos. Lançava pra ele a bola na frente, ele e o zagueiro, ele não consegue mais correr, ele não tem mais aquele E aqui no nosso futebol brasileiro, ele ainda pode ir num lampejo ou outro fazer alguma Dá coisa. Agora, quando você chega até numa Copa América, eu não vou longe não, na Copa América o cara Fica preso. já fica preso. Ele não tava com problema de contusão um dia desse aí? Tava, mas já se recuperou. Então, enfim, eu creio que o Robinho, eu tô com o Edson, o Robinho não vai para a próxima Copa, mas ele tá chegando para dar uma certa Ele vai estar com experiência 34, 35 anos. É, pra jogador de linha já tá um pouco Nós estamos ultrapassado. preparando a seleção que vai disputar as Olimpíadas. Os Olimpíadas, o Galo convocou O novamente. Galo tá há tempos, né, fazendo isso. Inclusive, me né? parece que a imprensa está dando mais valor a isso também, né? Pelo que eu estou observando, a imprensa Mas tá essa dando mais valor a meninada essa- não é exatamente a meninada que poderá daqui 2, 3 anos estar dentro da seleção brasileira Sim, principal? Era para ser. Todos os países evoluídos no futebol são assim. Esses caras que ganharam a Copa do Mundo aqui da Alemanha, eles estão lá Dessa desde forma. o Sub-17 alguns. E jogaram a Eurocopa Sub-17, vem subindo e vai chegando até profissional. Vale lembrar, Agora nós não. vale lembrar do pré-olímpico, né, do último. A seleção brasileira foi campeã do Sul-Americano, campeã do pré-olímpico. E na hora de jogar as Olimpíadas, o que eles fizeram? Chamaram os tarimbados. Chamaram todos os carimbados e fizeram o que com os meninos? Fizeram assim com os meninos. E tem um monte de valores ali que foram perdidos. Não existe a sequência, na Com verdade. certeza. Né? Porque não Mesmo deram a assim, sequência. olha, eu estava prestando atenção, eu separei num dos jornais aqui que eu fui guardando, que eu sabia que a gente ia falar de futebol aqui. O que o Galo convocou, a maioria vem lá de fora também. Nós temos aí o Samir, que é zagueiro do Flamengo, temos... Né? Não me Vem lembro agora completamente lá de fora, amigo. Né? Na O questão... Thales do Vasco. mesmo. Exatamente. A questão são vários jogadores, porque são jogadores que foram novos embora. Então tem que chamar, como não está tendo aqui, você está vendo o futebol brasileiro, como é que está a situação dos jogadores. Os jogadores que a gente está considerando craque que está no Brasil hoje, são jogadores que já foi lá para fora, já está com uma certa idade e voltou para aqui. Nós temos exemplo, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho já não tem mais mercado aqui. Teve que ir para fora, ele estava sendo oferecido para os clubes. Quem foram os dois do Cruzeiro que foram convocados? O Ricardo Goulart e o Everton Santos. Jogam em posição? Meio ofensivo, né, na verdade. Ambos são meio ofensivos, né? Nenhum é atacante de ofício mesmo. Aquele que marca gol adoidado no Cruzeiro é estrangeiro. Ele é... O Ele é Marcelo Moreira, boliviano. boliviano. Ele é boliviano. Eu acho que o último dos moicanos que jogam futebol na Bolívia, né? Daqui a pouquinho nós não vamos ter que estar pensando igual a Alemanha fez, que a Alemanha tinha 5 jogadores que não são alemães. É. Né? Daqui a pouco a gente não vai ter que começar a naturalizar essa meninada que está vindo dos países vizinhos. Olha, eu não? acho que não. Eu acho que se o Brasil fizer um trabalho bem feito na base, estruturar, dar condições de trabalho para o atleta, o Brasil tem a melhor mão de obra, a melhor ferramenta. Não, sim, Pedro, Agora, se não se trabalhar da forma correta, realmente a gente tem que se pensar. nós temos muita pedra bruta para se trabalhar. A gente só lapidar essas pedras brutas que nós vamos Mas ter onde estão excelentes... essas pedras? Estão na base. E na Olha, base que não dão valor. Quando a gente fala de... Estão nas escolinhas. Quando a gente fala de crise, eu estava conversando com ele ali, ali atrás, a gente vê o Palmeiras em crise, a gente vê o Botafogo em crise. É ruim,
por um lado. Mas faz bem pro clube. Porque o Palmeiras está em crise por quê? O clube não tem identidade com a torcida. E aí o que o Palmeiras acabou de fazer? Subiu 3 garotos. Esse jogo estrearam 3 garotos. Estrearam no lateral esquerdo, da base do Palmeiras, 17 anos. Lateral esquerdo, um lateral direito, o João Pedro. O lateral esquerdo fez o gol de empate. E o zagueiro jogou do lado do Lúcio, tranquilo. Então, assim, as crises fazem bem. Por que acontece? Os clubes são acostumados a vencer. Olha o Cruzeiro. O Cruzeiro quase não tá subindo a molecada porque tem um grupo forte. Ninguém vai subir. Lúcio? Jogou ao lado do Lúcio. O nosso Lúcio? O nosso Lúcio. Daqui de Sobradinho, é? Lá de Planaltina. Ainda tá jogando bola o Lúcio. Tá no Palmeiras. Jogando mesmo? Capitão do Palmeiras. É? Capitão do Palmeiras. E ainda faz aquele jeitão dele mesmo. Quando você pergunta se a gente não vai ter que trazer também estrangeiro, a grande questão é o seguinte, Celso. Como é que funciona a base? Tem a peneira, aí tem aquele time de base. Você sabe quem é as torcidas, fora os pais hoje de um time de base? São olheiros, lá de fora. Quando ele vê um jogador que destaca, por exemplo, o clube aqui vai pagar R$2.000 para ele e dá o local para ele morar e tudo. Certo. Quando fica sem dar comida, que nem o Santos à noite. Aí vem um time de fora e fala, não, vamos lá para fora que a gente vai pagar para você $30.000, vai dar base, vai dar estudo. Família todinha. Vai embora, o jogador não fica. E muitas vezes, por isso, vai para a Espanha. O jogador começa a destacar lá, está escondido lá. Eles começam a naturalizar a Espanha e vai jogar pela Espanha, que nem já aconteceu com o brasileiro. O brasiliense daqui, o Gustavo. Aí você passou por escolinha? Passei, porque todo mundo acha que tem que passar por escolinha, por uma boa base. Aqui em Brasília? Aqui em Brasília. Aí, como é que você chegou no Vasco? Bom, eu jogava em Sobradinho, no campo de barro. Ali jogava no próprio Sobradinho e no Serrano. Campo de barro, de terra batida. Sei. Teve um campeonato em Espírito Santo. Serrano é mais amado do que o próprio Sobradinho. Isso. Eu sei, é time do começo. Lá atrás. Aí fui jogar um torneio em Espírito Santo, que era o brasileiro da categoria. E lá fomos campeões, o Serrano. A gente chegou ao título, batemos o Vasco, Vitória, batemos todo mundo. Aí o pessoal me viu jogando e um outro amigo, que também é aqui do Guará, o Léo Borges. E fomos nós dois pro Vasco. Aí depois, de lá, você voltou pra cá? De lá eu vim pra cá pro Brasiliense. E aí, ficou quanto tempo? 1 ano Brasiliense, 2003. Já foi em 2003. Falar em Brasiliense, o Brasiliense estava na 4ª, né, divisão? Está na 4ª. Parece que agora ele conseguiu subir, né? Tá classificando, Está classificado para a próxima fase. Começa as oitavas de final agora. Se ele passar, com possibilidade se ele de passar subir para a das terceira. próximas 2 fases, ele já está na 3ª divisão. E o Verdão? O Gama? O Verdão não está em nenhuma divisão do futebol nacional. Não tá Mas jogando? há uma promessa, conversa de bastidores ainda. Desmancharam o time? Não. Existe o time, existe um bom CT aqui em Brasília. Inclusive foram campeões dos juniores agora esse dos ano. juniores. Os juniores vão participar da Copa São Paulo de Futebol. Voltou Juniors, a participar, né? Voltou. Maior competição da categoria no Brasil, na Graças América Latina. E há uma promessa de que o Gama vem forte para o ano que vem novamente. Não sabemos ainda os detalhes dessas negociações, dessas coisas, mas existe essa promessa que o Gama vai voltar a ser o Gama. Pode ressuscitar como ressuscitou o Brasília. Né? Olha, o que eu estou dizendo ele estava mal das pernas, apareceu um bocadinho. Né? O Brasília ressuscitou entre aspas. E o Gama faz falta o futebol de Brasília, porque se a gente for botar no papel... Amigo, ele é amado, idolatrado, salve, né? O Gama era quem fabricava os jogadores para os demais clubes. Se você for pegar da geração de 98 que o Gama começou a ganhar, todo mundo era formado no Gama. E aí ia pro Brasiliense, chegava lá, ganhava a Série B, a Série C, chegou a Série A. O Atlético Goianiense também foi igual, que todos os jogadores do Atlético, quando o Atlético subiu daquela guinada, eram criados aqui no Gama. Todos. Então, assim, a importância do Gama voltar ao futebol, ao cenário nacional é muito importante. Cuidar da base. Agora, nós temos quem faça a base aqui em Brasília? Temos. Só não temos condições. Você está falando de time ou de pessoas? De times ou... O Gama é um deles. O Brasiliense podia voltar a trabalhar as bases, não tem mais. O Brasília está trabalhando. Aquela escolinha o Brasília vem do Zico trabalhando. Não existe mais, não? não? CFZ não. Que deu origem a um time aqui Existe o time, o CFZ aqui em Brasília ainda, mas não tem mais nenhuma ligação com o Zico. Tem um Guaraense, eu não sei se é o Guaraense, lá no Guará. O Guaraense, que treina ao lado do Cave. Ao lado do Cave. Continua pegando a meninada. Que é da onde saiu o Rafinha. O Rafinha, que é Flamengo, que está no Bahia. Bahia foi pro Bahia, saiu do Guaraense. Então nós temos quem trabalha essa base aqui em Brasília. Nós não temos, infelizmente, não temos quem apoie. Que a gente quer dar uma virada realmente, né? Dar uma resgatada, porque também custa caro para quem está trabalhando ali, vai pedir um patrocínio, vai fazer uma coisa, o pessoal fica meio desconfiado. Porque é igual eu escutava, quando eu fui para fora, o nego vai falar assim, você é de onde? Eu falo, sou de Brasília. Não, Brasília esquece, tem futebol lá não. De lá para cá, quase 1 minutinho para cada um, 45 segundos para cada um, para dar os 2 minutos do menino ali, né? Edson, o que é que tem que ser feito para o futebol realmente renovar-se?
Bom, Celso, para o futebol poder renovar, tem que vir um processo lá de trás, começar na categoria de base. O governo dá uma ajuda para os clubes, eles conseguem pagar essa dívida, abaixar também a questão dos ingressos e o próprio torcedor também começar a ir para o estádio. Você vê que torcida na Europa hoje não tem grade, entre eles jogador, aqui ainda tem. Então eu acho que é esse grande proveito. E aproveitar que é a minha última fala, mandar um abraço pro pessoal lá de Brasilândia, Minas Gerais e Santa Fé que estão nos assistindo. É mesmo, rapaz? E pega lá a TV Gênesis? Pela internet. Ah, então estão tá assistindo. Bom. Aí ele avisou, tem quantas pessoas lá dentro, a família dele todinha é dona da cidade lá. Então, umas 300. Deve estar todo mundo na praça hoje. Santa Fé, Norte de Minas. Montaram um telão. Alan, o que a gente faz para melhorar essa história aí e renovar? O Edson falou praticamente tudo, mas eu ainda acrescento algo mais. As nossas federações têm que trabalhar com mais profissionalismo e seriedade. Se você tirar, principalmente pela nossa federação aqui de Brasília, eu falo pela Federação de Brasília, que trabalhamos aqui, são dirigentes que cada um pensa no seu próprio umbigo, não tem uma união, não tem um trabalho em conjunto, sabe? Cada um querendo levar vantagem em tudo. Verdade. Não fazem uma reunião e falam assim, vamos ver o que está errado, vamos ver o que está precisando consertar. Porque a partir do momento que for feito isso, que todos se unirem, todos juntarem, aí nós vamos conseguir sim fazer um futebol de verdade, vamos encher os nossos estádios, que torcedores e pessoas que gostam do futebol nós temos. Tá certo. Arremata aí. Bom, para mim, tudo isso que já foi falado, né, que a base para mim é importante, tudo nasce ali. E também a facilidade que aqui em Brasília nós não temos da lei de incentivo ao esporte. Certo. São Paulo, Rio, todo mundo tem uma secretaria especial para ele, menos Brasília. Então, eu acho que essa lei do incentivo do esporte em Brasília ajudaria muito. Bota aquele do NEB TV, NEB TV. Que é o do Pedro aí, né? Isso aí, nebtv.com.br no Facebook. O outro, que é o www, é o seu, né? É esportecandango.com.br. Esporte Candango, né? Isso. E o do Edson é o Amazon. Ele tá danado, ele botou aí para poder vender o óleo de avestruz dele lá. Tá certo. Te enganado, né? Tá certo. Mas tá bom. Tá joia. Faz parte da equipe já, viu? Tá Muito contratado. obrigado. O prazer é meu. Vou pagar pra você que os times do futebol estão pagando lá com nada. Peço demissão. Obrigado, meu irmão. O Alan já faz parte do time aqui, ó, né? Paga pra vir aqui. Né? É porque, papai, nós não pagamos, aí ele paga o cafezinho ali fora aí, pra gente. Obrigado por ter vindo, viu, Alan? Eu que agradeço. Edson, obrigado por estar comigo mais uma vez. O Edson faz parte da nossa equipe. Qualquer coisa da área de produção, quiser reclamar, não é comigo, não, é com ele mesmo. Tá? As besteiras que eu faço aqui, ele paga o pecado que eu cometo. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Grande abraço. Termina aí, mostrando um pouquinho que nós ainda temos esperança no futebol. Por favor.